Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, que aqui nos saúde é o Pastor Luís, de Portugal. Amém. Nesta ocasião vamos estar falando sobre um tema muito forte, portanto, vamos falar sobre as posições sexuais que te levarão ao inferno. Portanto, quais são as posições sexuais que te levarão para o inferno? E este estudo não é para incrédulo. Este estudo não é para budista, não é para espiritista, não é para membro da religião afro, como um bandista, quimbandista, candomblessista. Este estudo não é para seguidor de bruxaria, de feitiçaria, de magia, nem é para Handakai Lamas, não é para satanista. Este estudo não é para quem não é cristão. Este estudo não é para católico, não é para Alabaço, Kovasnéria, Cantasnéria, Andalabai, islâmico, não é para hindu, não é para aleluia budista. Este estudo é para cristão. Portanto, vamos fazer um estudo bíblico intitulado ao tema, amém? Posições sexuais que te levarão para o inferno. Dedicado aos casais cristãos. Portanto, isto é aos casais casados cristãos. Não basta ser casal cristão. Porque alguém pode dizer, eu sou cristã e aqui o meu esposo é cristão. Mas se tu estás apenas vivendo amigada, amaziada, emancebada, amaziada, se estás vivendo apenas em união de facto, não és casada com ele pela lei civil, tu estás em pecado de porneia, de fornicação. Estás sendo uma fornicária e os fornicários não entrarão no reino dos céus. Então, este estudo é para casais casados cristãos, amém? Um estudo para casais casados cristãos e para jovens de preferência maiores de 18 anos que estão pensando mais tarde noivar e se casar para que já saibam aquilo que podem ou não fazer. Ou melhor, que devem. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tu podes fazer tudo, mas nem tudo glorifica a Deus, nem tudo Deus se agrada. Então, hoje vamos falar sobre as posições sexuais que te levarão para o inferno, amém? Vamos iniciar aqui, glória a Deus, com 1 Pedro capítulo 1. Vamos ler o texto-chave, que é o 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede, pois, ou seja, de vós também, santos em toda a vossa maneira de viver. Agora, uma pergunta eu faço. Aleluia, muitos dizem assim, pastor, nós devemos ser santos no falar, sim. Devemos ser santos no andar, sim. Devemos ser santos no agir, sim. Devemos ser santos no vestir, sim. Devemos ser santos no comer, sim. No beber, sim. Oria cantalabastéria. E será que nós não devemos ser santos na nossa vida íntima, no nosso quarto, na relação sexual? Podemos ser profanos? Não. Este mandamento é para tudo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede depois vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Aleluia, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus nos tem chamado à santidade. Glória a Deus. Aramandagaia, playa suricantas nerianda labaia. Oh, glória a Deus. Arrachata cantarama suricantas nerianda labaia. Então, peraí. Então quero dizer que quando a pessoa parte para a vida íntima, ela tem que ser santa e não profana. Quem queria diga glória. Não vás atrás dos falsos profetas, dos falsos mestres que te dizem, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos, dos falsamente chamados cristãos, que te dizem que vale tudo entre quatro paredes, que na vida íntima de um casal nem mesmo Deus entra, ou que se os dois concordarem, se ambos concordarem, aleluia, então é concedido o céu. Ou seja, um pecado deixa de ser pecado. Não vás na conversa dos falsos profetas que te dizem que o pecado, aleluia, o pecado é apenas o sexo oral, aleluia, e o sexo anal. Amém? Até muitos homens de Deus, muitos homens de oração, mulheres de jejum, aleluia, homens de jejum, homens e mulheres de santificação, até pregam algumas coisas certas. Até pregam que o sexo oral e o sexo anal é pecado, e é de facto um pecado, porque a boca não foi feita
não foi feita para, glória a Deus, para manter uma relação sexual, nem levar ninguém ao clímax sexual. Amém? Aleluia, glória a Deus. A boca não foi feita para isso. A boca não foi feita para colocar nela impurezas ou imundícias. Aleluia. A boca foi feita por Deus como, aleluia, aleluia, um órgão do aparelho, aleluia, digestivo para ingerir alimentos, aleluia, e beber líquidos como água e sumo. Quem querer diga glória. Rovalabacai. A boca também foi feita como um órgão de comunicação. É através dela que tu te comunicas com os outros seres. Glória seja dada a Deus, aleluia. Então a boca foi feita para comunicar-te, para que tu te comuniques com os outros seres humanos e com os animais, com Deus. A boca foi feita para falar. Quem queria diga glória. E a boca foi feita como um órgão, aliás, um instrumento musical. Através da boca tu cantas, tu louvas a Deus, tu cantas louvores, aleluia. Santo é o nome de Jesus. A boca não foi feita por Deus para colocar nela imundícias ou impurezas. Então, quem prega que o sexo oral e o sexo anal é pecado e leva para o inferno, prega corretamente. Também o ânus não foi feito para entrar nele nada. O ânus é um órgão excretor e não introdutor. Não é para introduzir nada dentro do ânus. Então, aleluia, isso é algo contrário à natureza. De facto, é pecado e é condenado em Romanos capítulo 1. Ambas as coisas são condenadas, embora muitos pastores e pastores famosos, alguns deles mundialmente, com grandes igrejas, e outros também muito famosos no YouTube, com milhões de seguidores, de inscritos, milhões de visualizações, apoiam o sexo oral. Por vezes eles condenam o sexo oral, mas apoiam o sexo oral. Estão indo para o inferno, usando textos fora do contexto do livro de Cantares. Então estou-te aqui já a dizer que muitos, até por homens de Deus e profetas de Deus, mulheres, usadas também em profecia, visão, revelação, pregam muito bem que o sexo oral e o sexo anal é pecado. Porém, pecam ao dizer que nenhuma posição durante o interlúdio sexual, portanto, durante a conjugação sexual, nenhuma posição é pecado. Ou seja, no leito, na tua cama, podes fazer a posição que tu quiseres, porque nenhuma delas é pecado. Então estão levando milhões para o inferno. E a maioria dos cristãos irá para o inferno por causa disto. Tem cristão que é santo no falar, é santo no andar, é santo até no olhar, é santo até no vestir, é santo no ouvir, é santo no agir, mas é profano, é imundo no seu leito conjugal. Portanto, são os pecados do matrimónio, do leito conjugal, que irão levar o maior número de cristãos para o inferno, e muitos deles dizem que são de sã doutrina, que são de santidade. Portanto, cristãos de santificação corporal que pregam e tentam viver a sã doutrina, a santidade e a santificação corporal, irão para o inferno por causa deste pecado. Amém? Então, que ninguém te diga que nenhuma posição é pecado. Porque se alguém te diz isso, essa pessoa está equivocada, o diabo o enganou. Está iludido, ainda que pregue muita coisa certa, ainda que pregue a sã doutrina. Ele está liderando as suas ovelhas para o inferno. Glória a Deus, amém? Dentro do contexto diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Obviamente que isto aqui é uma linguagem figurada, porque o teu entendimento não tem lombo. Aleluia, o lombo é como se seja parte das costas, não é? Glória, o entendimento tem a ver com o raciocínio, os teus pensamentos, cinge, ou seja, cingir era o quê? Quando a pessoa se cinge, a pessoa se vestia, a pessoa colocava um cinto, apertava a túnica, colocava um cinto, aleluia. Então o que é que isto quer dizer? Que a pessoa tem que estar bem ajustada para entender esta mensagem. Sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou seja, os maus desejos, as luxúrias que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então isso quer dizer que eu tenho que ser santo até no meu leito conjugal. Se eu ajo igual o mundano, igual o carnudo, igual o ator pornográfico, e a minha esposa igual a atriz pornográfica, então, glória a Deus, já não somos santos. E sem a santificação, conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, ninguém verá o Senhor. Então deves ser santo até no teu leito. Hoje vou-te falar
das posições que te vão levar para o inferno. Glória a Deus. Aramanagai. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Muitos acham que não tem nada de mal a mulher, por exemplo, vou já direto no assunto, porque nesta breve introdução já passaram 10 minutos, eu tenho que ir já num assunto. Muitos acham que não tem nada de mal a mulher subir para cima do marido, ficar no topo durante a relação. Não tem nada a ver, porém, glória a Deus, Deus já tem revelado a alguns servos e confirmado, também confirmou a mim, através da oração no monte, meses de oração para Deus confirmar, Deus já tem revelado que isso é pecado. Outros acham que não tem nada de mais a mulher ficar de 4, a mulher ficar de gatas, como diz aqui em Portugal, ou seja, ajoelhada, não é? De costas para o marido e o marido entrar a ela por trás, igual faz um cachorro à cachorro, um cão à cadela. Igual fazem muitos animais que entram por detrás, aleluia, andacai, muitos machos, animais machos, às fêmeas, aleluia, da mesma espécie. Amém? Então, muitos acham que isso não tem nada a ver. Que o pecado é só o sexo oral e o sexo anal. Cuidado, meu irmão. Se alguém te pregar que o pecado é só o sexo oral ou o sexo anal, não digo que tal pessoa seja uma pessoa maligna. Não digo que tal pessoa faça isso por maldade, mas ela está cega. Ela foi mal ensinada, se habituou a praticar todo o tipo de posição, né? Os pastores que discipularam errado e ela está indo à perdição, ainda que seja povo de santidade e de sã doutrina. Pode ser santa nas vestes, pode ser santa na língua, pode ser santa em muita coisa, mas essa mulher e esse homem irão para o inferno, amém? Então, estou-te aqui a dizer, irmão, a mulher, ela não deve ficar por cima, dominando a relação, amém? Já vamos provar isto na Bíblia, glória a Deus, que uns podem dizer amém? Irmãos, glória a Deus, Deus estabeleceu ordenanças, Deus estabeleceu regras, quem crê diga glória. E essas regras são imutáveis, elas não podem ser revogadas, amém? Eu também não sabia. Tive que orar e buscar a Deus a revelação. Glória a Deus, e Deus revela. O nosso Deus é o Deus que se revela ao homem. Vamos aqui para Isaías, glória a Deus, capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis e mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Glória a Deus. Por isso a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Amém? Então, meu irmão, é o seguinte, a primeira, não sei se os irmãos já ouviram falar do pastor Olugbenga Oladejo. Glória a Deus. O pastor Olugbenga Oladejo, vamos aqui, quem não o conhece, é um pastor nigeriano, não é? Pentecostal, de sã doutrina, que está a fazer a obra do Senhor. Ele é nigeriano, está a fazer a obra do Senhor, glória a Deus, no Reino Unido. Portanto, já esteve em 2 países do Reino Unido, está fazendo lá a obra do Senhor, glória a Deus, e Deus deu. Ai, kamanagasheri cantas neri andalabaia, rovalaba cantaraba séria cantas neri andalabaia. Deus deu uma revelação tremenda para ele, glória a Deus. Quem queria diga glória. Santo é o nome de Jesus. Handakai abai, olha aí. Em março de 2014. Portanto, ele foi salvo em 1990. Amai, cantai, amaracashodokovandaia. Aleluia. E está fazendo obra em Inglaterra desde 2013. E em março de 2014, o irmão Oladejo, aleluia, o pastor Oladejo foi levado ao inferno e foi-lhe mostrado um departamento no inferno, glória a Deus, onde os demónios estão torturando as almas de cristãos já falecidos que desonraram o seu leito matrimonial. Eles estavam cortando as pessoas, tal como o faz um carniceiro, ou seja, um homem que trabalha num talho com um facão,
os demónios estavam cortando às fatias as pessoas. Aleluia. Rimanagaxéria cantas neriandarabacai. Tal como eles cortam um animal, não é? Um pedaço de carne de vaca, estavam cortando em pequenos pedaços. E então os seus corpos eram reconstituídos ou reconstruídos outra vez. E era uma tortura ininterrupta. Os demónios estavam cortando as pessoas muito devagar, tanto slowly, é devagar, e com muita dor, de modo a adquirir aleluia, o limite máximo, aliás, a maior quantidade de dor e tormento. As almas estavam, aleluia, chorando e lamentando, não é? Estavam chorando e lamentando, enquanto os demónios estavam se rindo e, aleluia, e tendo prazer naquilo que eles faziam às pessoas. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor disse ao irmão Oladejo, aleluia, que os seus filhos estão confusos e que deveriam ser avisados acerca destes pecados que estão levando-os para o inferno, de modo a que eles não pareçam. Aleluia. Ou seja, Deus mostrou visualmente, mostrou-lhe, aleluia, os pecados destas pessoas na tela do julgamento e audivelmente avisou, aleluia, avisou-os contra os casados que se masturbam nas suas camas, que olham pornografia, que praticam sexo oral e que experimentam estilos diferentes de intercurso sexual, ou seja, posições diferentes, de modo a apimentarem a relação, ficar mais apimentada. Tal como o estilo cachorra, o estilo cão, o homem entrar por trás da sua esposa, a esposa de 4, que é a penetração vinda de trás, e várias posições sexuais, incluindo a mulher no topo. Aleluia. Chamada de rocking horse. Glória a Deus. Cowboy ou cowgirl positions, não é? São termos aí bem conhecidos no meio britânico e no meio americano. Aleluia. É a mulher no topo. Andakai. E também Deus lhe mostrou enforcar a esposa. Ou seja, durante a relação, o homem enforcar. Hanging your wife. A type of domination and bondage position. Um tipo de dominação e posição de escravatura. Aleluia. Que implica também, envolve, que a mulher fosse atada, atada, intencionado para simular uma violação. Aleluia. O missionário disse que a única posição que é santa aos olhos de Deus é a posição face a face, estando o marido em cima. Glória a Deus, glória a Deus. Aramanaga suricantas neriandalabaia. Aleluia, glória a Deus. Aramanagai, oriandalabaia. Agora vamos ler aqui Isaías capítulo 33, 14. Quem puder, abra a sua Bíblia, irmão. Eu estou aqui a relatar. Porque é que eu estou a relatar isto? Irmãos, eu estou a relatar isto porquê? Porque eu também não sabia porque tinha-me sido ensinado pelos meus pastores, os quais nas igrejas onde eu andei, tinha sido pregado sempre, os pregadores que eu ouvia, glória a Deus, que o único pecado, não é, o pecado que existe seria, não é, seria o sexo oral, sexo anal, sexo com objetos.
Handakaya Lamastéria, mas que as posições sexuais nunca ninguém tinha falado sobre isso, então eu não sabia. Eu estava na ignorância contra isto, mas mesmo assim não estava isento de ser condenado. Então Deus se revela aos seus filhos para que eles se arrependam. O próprio pastor Olugo Bengoladesh ficou espantado porque ele mesmo praticava diferentes posições sexuais. Quando se deitava, se unia com a sua esposa. Então esta revelação foi para libertar também ele. Por isso é que ele teve vários meses sem entregar a revelação, orando, pedindo tempo para entregar a revelação, porque ele ficou chocado. Reparamanagasuricaya. Isaías capítulo 33, versículo 14 diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Horia canta alabastério, o que fala a justiça, não é? Aleluia. O que anda em justiça e o que fala a retidão. Rouva lava cantarai, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas das fortalezas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão se lhe será dado, as suas águas serão certas, os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe, ou seja, a Nova Jerusalém. É bem claro, irmão, vamos ficar bem atentos, irmão. Glória a Deus, quem querer diga glória. Amém? Irmão, para confirmar, irmão, porque esta posição era a posição missionária, the missionary position, ou seja, era a posição que os antigos missionários sempre ensinaram aos seus discípulos que poderia ser praticada no leito conjugal. Era a única posição. E onde é que a Bíblia fala sobre ela? Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia. A Bíblia fala sobre esta posição, irmão. Glória a Deus. Livro de Cantares, capítulo 2, versículo 6, diz assim: a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Qual é a posição que existe quando a mão esquerda, não é? Aleluia, do varão está debaixo da cabeça da mulher e a sua mão direita abrace? É a posição face a face, o marido estando por cima da sua mulher, ambos deitados. Portanto, aliás, a Bíblia também fala que há uma expressão se deitou com. A Bíblia não diz se sentou com. A Bíblia não diz fez posição acrobática, a levantou no ar. A Bíblia não diz fez de lado. A Bíblia não diz que ela ficou de gatas, né? Ficou de quatro e o homem entrou por trás, se deitou. Rakamanai, Shurikovaramanagai, Prai, Shurikondologondologou, Alamanai. Era abacaça para cantar, se deitou com. É a posição, deitado, face a face. Sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. E esta palavra está em Cantares, capítulo 2, versículo 6, confirmada depois também, mais à frente, no livro de Cantares, noutra passagem. Arabacantarabacaya, olha aí. Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher. Então o homem se deitou com. O costume era se deitar com. E a mulher assim tirarás o mal de Israel. Glória a Deus. Aramanagai, Prai, Shurikovaramanagai. E se algum homem no campo se achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, o que é que diz aqui? Se deitar com. Então morrerá só o homem que se deitou com ela. Quem querer diga glória. Sharabacantarabacantaramanagaia. Aleluia. Então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata e por quanto a humilhou, e lhe será por mulher, não poderá despedir em todos os seus dias. Então tem várias. Aqui, olha aí. Tem aqui 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Há um padrão na Bíblia. Na Bíblia, o padrão é sempre se deitou. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la e ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então há um padrão na Bíblia, irmãos. Glória a Deus, quem querer diga glória.
Esta revelação que Deus deu ao pastor Olugo Benga Oladej, irmãos, a primeira vez que eu vi a revelação, eu não murmurei, não blasfemei, achei assim um pouco chocante, porque era algo novo para mim, glória a Deus, mas não murmurei, resolvi buscar de Deus em oração, a buscar de Deus a revelação e a confirmação nos montes, glória a Deus, nos montes de oração aqui em Portugal, glória a Deus, e Alabaia, pai, em 2015, creio que foi em 2015, Xaramanagaia, Playa Suricaya, já me tinha até esquecido, ali não é esquecido, nunca mais tinha visto nada deste varão, nunca mais tinha ouvido a sua mensagem, e quando eu assisti novamente, calhou, porque o YouTube mandou-me, como seja uma publicidade, num dos vídeos recomendados estava lá, do pastor Olugo Benga, e eu fui ver novamente, e nesse dia, enquanto eu assistia, eu creio que até estava no meu trabalho, eu fui renovado no espírito. Não sei se foi no trabalho em casa, mas onde eu estava, eu fui renovado. Eu senti uma glória, quando senti uma grande unção, um grande fogo do Espírito Santo, testificando que esta revelação é verdadeira. Eu fui renovado, porque eu estava pedindo a Deus uma confirmação, e Deus ali me confirmou que tudo o que o pastor falou é a verdade. Porque eu no monte perguntava a Deus, Deus me revela se tudo o que este pastor falou é certo, ou se há algumas coisas que são verdadeiras e outras que não são, que eu não quero ser enganado nem quero enganar. Então eu estou-te a confirmar que Deus me deu a confirmação. Tudo o que Deus mostrou a este pastor sobre, aleluia, a relação íntima de um casal cristão é a verdade, amém. Tudo isso que ele viu lá, as pessoas sendo torturadas por essas práticas, são pecados, amém. A mulher não deve ficar no topo. Agora vamos aqui à base bíblica. Existe base bíblica, sim. Já vimos que a posição missionária, o homem cara a cara, face a face com a sua mulher estando no topo, é bíblico. Há várias passagens que diz se deitou com, anais, é deitado. E em Cantares, capítulo 2, versículo 6, e creio que é no 8, versículo 3, a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace. Quando o homem tem a mão esquerda por debaixo da cabeça da mulher e a mão direita a abraçar, é o quê? Deitado com ela, em cima dela, face a face. É a posição missionária que era ensinada, mas infelizmente com o passar dos anos deixou de ser ensinado, foi-se perdendo e entrou muitas coisas mundanas, veio também o livro da Kama Sutra e outras coisas diabólicas influenciando os cristãos. Glória a Deus, quem crê diga glória, aleluia, santo é o nome de Jesus. Então, meu irmão, esta é a mensagem da parte de Deus, gostes ou não gostes, queiras ou não queiras, se quiseres blasfemar, blasfema, só que no dia do juízo final não terás perdão, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu vejo um pastor aí, infelizmente, que blasfemou desta revelação. E eu não sei, anda cá, ela machai, se ele não blasfemou do Espírito Santo. Porque quem revela é Deus, irmão. Então tem que se ter muito cuidado quando vais criticar uma coisa só porque tu achas que é assim, porque os teus pastores sempre te ensinaram assim, eles ensinaram-te errado. É hora de tu reveres os teus conceitos. Aleluia, é hora, como eu fiz, fazeres prova com Deus. Amém? Antes de tu murmurares desta revelação e desta confirmação, ora a Deus. E eu digo-te uma coisa, o pastor Olugo Benga Oladej não é o único ao qual Deus se revelou. Há mais pessoas no mundo inteiro que Deus tem revelado, glória a Deus, que tu deves ser santo também no teu leito conjugal e que as posições sexuais variadas te levarão ao inferno. Glória a Deus, Xaramanagai, não é de qualquer maneira, Xarabá, que a gente vai para o céu. Alabai, Clai, Playa, Suri, Cantas, Nera, que ele não renuncia a tudo o que tem, não é digno de ser meu discípulo. A tua mente pode estar cauterizada com coisas que aprendeste quando eras do mundo. Então é hora de tu abrires a tua mente. Glória a Deus. Vamos aqui à base bíblica. Porque é que a mulher, aleluia, não deve ficar no topo? Primeiro, porquê? Porque há uma regra estabelecida em Gênesis após o pecado de Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Tu vais ver aqui a regra. Amém? Há uma regra aqui. Amém? Quem puder, abra em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Amém? Qual foi a sentença dada a Eva e à descendência de Eva, às mulheres? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz filhos. Então o plano original de Deus é que a mulher, aleluia,
não tivesse dores na sua conceição e não desse tantos filhos, não fosse tão fértil. Rei Managashai, mas por causa da desobediência de Eva, multiplicarei grandemente a tua dor. Então ela dá à luz com dor, darás à luz filhos e a tua conceição. E diz aqui, e o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Aqui ficou uma sentença dada por Deus, um mandamento divino para as mulheres. Ou seja, quando diz aqui, o teu desejo será para o marido, que desejo é este? Já vais ver. Amém? Esta palavra desejo vem do hebraico teshuká, que no dicionário Strong vem no número 8669, tu depois podes consultar em casa, e diz aqui, de homem por mulher, desejo, anseio, avidez do homem pela mulher, ou da mulher pelo homem. Então que desejo é este? É o desejo sexual. O teu desejo sexual, por outras palavras, se fosse uma tradução livre, não é? Se fosse uma livre tradução, se fosse uma interpretação, seria o teu desejo sexual será para o teu marido. Ele te dominará. Quer dizer que na relação sexual quem deve dominar é o marido. Está estabelecido que quem deve dominar é o marido. Se a mulher fica no topo, ela domina o marido. Então inverte-se a hierarquia divina. Inverte-se o estatuto. Inverte-se a regra. Inverte-se o mandamento. Está provado, está aqui o mandamento. Amém? O povo erra não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Agora vamos aqui para mais uma confirmação. Ai, pastor, isso é Velho Testamento. Tá bom, vamos aqui para o Novo, que é para calar a boca aos críticos. Efésios, amém? Efésios capítulo 5, versículo 24. Vamos ler aqui o contexto. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em tudo inclui na vida íntima, até na intimidade, no teu quarto, no teu leito. Fechando a tua porta, a mulher deve ser submissa. Quando a mulher sobe para cima do marido, quem é que domina o marido? Quem é que sujeita o marido? Porque a Bíblia diz, ele te dominará, o teu desejo sexual será para o teu marido. Ele te dominará, é mandamento. Está em Gênesis 3,16, é sentença e mandamento. Aleluia. Então, quando a mulher está no topo, ela domina o marido. O marido está sujeito a ela. Glória a Deus. Então, é a inversão total. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos, incluindo na vida íntima. Em tudo. Não há exceção. Em tudo. Isto aqui é a regra, irmão. Então, a Bíblia, ela nos faz discernir. Em relação à questão... Aleluia, não é? Já vimos aqui posições variadas, é sempre se deitou com, não é? Se sentou, fez de lado, não é? E também não é entrando por detrás, glória a Deus, rimanagashé, pela frente, cara a cara, não é? Quem é que entrava? Managashuri kondorogondorogou vai, anai, xaramanagai. Olha aí. Olha aí. Glória a Deus, quem querer diga glória. Glória a Deus, dá glória a Deus. Amém? A iniciativa é sempre do homem. Há uns verbos aí. Diz aqui, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. Então, aleluia, glória a Deus. Então, a iniciativa parte do homem. Glória a Deus. Quem querer diga glória, diga aleluia. Aleluia. Deus, Ele é fiel, Ele está aqui.
Glória a Deus. Diz aqui, olha aí, 2 Samuel 12:24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela. Portanto, tem um certo número de verbos, uns 4 ou 5 verbos, que demonstram como é que é a relação. É o homem que toma a iniciativa. Adão conheceu a Eva. Davi entrou a ela, entrou à sua mulher e se deitou com ela. É o verbo se deitar, portanto, a posição é deitada face a face, a sua mão esquerda seja debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abrace. Glória a Deus, está lá no livro de Cantares. Então, glória a Deus, é a posição face a face, deitado. Então, entrou, conheceu, possuiu. Há outro verbo aqui, glória a Deus, há outro verbo aqui que é possuiu. E diz aqui, e ele, Abraão, não é, possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera foi desprezada do Senhor. Então ele a possuiu. Ir para dentro. Amém? Quem querer diga glória. Então temos aqui já vendo, estamos aqui já vendo como é que deve ser a relação. A mulher não deve ficar no topo. Agora vamos ver a questão, aqui só para concluir aqui, irmãos. Amém? Porque este tema é vasto, é extenso, eu não quero estar aqui a ocupar muito tempo dos irmãos, amém? Só para concluir aqui, vamos a Romanos capítulo 1, fazer uma exegese do texto, uma análise aqui do texto, porque vai falar o porquê que o homem não pode entrar na mulher como se ela fosse uma cachorra, está imitando os animais. O homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Glória a Deus, façamos, pois o homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domina ele sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra, sobre todo o réptil, sobre todo o ser. Então o domínio compete ao homem. O homem não pode se igualar ou se nivelar aos animais. Romanos capítulo 1, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Agora olha aqui. A partir do 18 é que importa mesmo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, de maneira que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Glória a Deus. E de aves e de quadrúpedes e répteis. Então o homem corruptível. Ou seja, o homem caído, o homem pecador. E de aves, quadrúpedes e répteis. Eu pergunto, um cão não tem 4 patas? Eu pergunto, tu és um cão e a tua mulher é uma cadela? Tu és um cachorro e ela é uma cachorra? Tu és um galo e ela é uma galinha? Tu és um boi e ela é uma vaca? Tu és um cabrito, um bode e ela é uma cabra? Tu és um cavalo e ela é uma égua? Cuidado, meu irmão. Rica panto glória play, mudaram a glória de Deus incorruptível, na semelhança do homem, da imagem do homem corruptível, e de aves, quadrúpedes e répteis. Aleluia. Por isso também Deus está aqui a sentença, quando tu entras à tua mulher como se ela fosse uma cadela, uma cachorra, por isso Deus também, aleluia, os entregou às concupiscências dos seus corações à imundícia. Concupiscência, a palavra concupiscência vem do grego epitomia, desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. Aleluia, aos seus corações à imundícia. Aleluia, a palavra imundícia, impureza,
física, no sentido de moral impureza proveniente dos desejos sexuais, luxúria, vida devassa, de motivos impuros. Aleluia. Para desonrarem os seus corpos em si. A palavra desonra vem do grego atimaço, desonrar, insultar, tratar com desprezo. Seja por palavra, ação ou pensamento. É uma desonra, estás a desonrar o teu corpo, tu a igualares-te a um animal e entras à tua esposa como entra um animal. Glória a Deus. Quem queira diga glória. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, se tu te igualas a um animal, tu estás a honrar e servir mais a criatura, o cão e a cadela, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tu vais ser julgado naquele dia. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames. Paixões vem do grego patos. Glória a Deus. Quem queria dizer, portanto, emoção, paixão, estar apaixonado. A paixão, sabemos que o amor, ele é racional, mas a paixão, ela é irracional, infames. É uma paixão de ignomia, de desonra, de desgraça, porque até as mulheres mudaram o seu uso natural no contrário à natureza. Glória a Deus. Aqui fala de costumes contrários à natureza. Uma mulher que usa contrário à natureza, ela, qual é o de acordo com a natureza? É o sexo vaginal. É o órgão sexual masculino do varão entrar ao órgão sexual feminino da varoa. Qual é o contrário à natureza? É o sexo oral e é o sexo anal. É a masturbação. Glória a Deus. A pessoa ir masturbar a outra. E é também o uso de objetos. É contrário à natureza. E semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher. Portanto, as mulheres não podem fazer o sexo vaginal. O que é que elas podem fazer? Podem fazer o sexo oral e com objetos se masturbarem, introduzirem objetos onde não devem. Não entrar em termos mais explícitos. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Glória a Deus. Amém? Conforme eu já disse no início, este estudo aqui não é para incrédulos, não é para membros de outras religiões, isto é para os casais cristãos. É exclusivo para os casais cristãos e para pessoas de preferência maiores de 18 anos. Amém? Então, se tu não és um casal cristão, isto não é um vídeo, aliás, não é um áudio para ti, não é uma mensagem para ti, tu tens primeiro que aceitar Jesus e abandonar os teus pecados, para depois o Espírito Santo convencer do certo e o errado em tudo. Amém? Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, ou seja, o sexo vaginal, se inflamaram em sua sensualidade, ou seja, sexo oral, sexo anal, uns para com os outros, homens mas cometendo torpeza, andakaya, lamanaya, em sua sensualidade, portanto, se inflamaram em sua orexis, desejo, anseia, anelo, desejo compulsivo, luxúria, apetite, usado tanto no bom sentido como no mau sentido dos desejos naturais, legais, dos próprios do apetite da comida, como nos desejos corruptos e ilícitos. Amém? Aleluia, cometendo torpeza. A palavra torpeza vem de achemosum, do grego. Aleluia, é uma indecência a respeito dos órgãos genitais, ver a nudez de alguém. Amém? Aleluia, homens com homens, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aleluia, coisas inconvenientes. Glória a Deus. Que não são, aleluia, não são bem ajustadas. Olha aí características destas pessoas que praticam este tipo de ações. Estando cheios de toda a iniquidade. Aleluia. Ricanta labastéria, andacai, lamaia e fornicação. Amém? E malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contento, engano, malignidade. Anda caia lamando glória, praia, rovachudo, covanagashudo, cambenegay, bracatara, castéria, rai, clamando glória, praia, porneia. Fornicação, porneia, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, etc. Relação com parentes próximos, e incesto, relação com animais, é o quê? Bestialidade. Relação sexual de um homem com uma mulher divorciada. Glória a Deus. Andacai, lamaia, riplai, andacai, alai. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos e inventores de males. Desobedientes aos pais e mães, néscios, infiéis nos contratos, sem
afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os tais coisas praticam não somente os que as fazem, mas também os que consentem aos que as fazem. Então, são dignos de morte. Amém, glória a Deus. Quem querer diga glória, é complicado. É muito complicado. Anda, caia. Agora repara aqui o detalhe, inventores de males. Então, a regra é esta, o homem se deita com a sua mulher, conhece a sua mulher, entra à sua mulher, não é ela que entra a ele, é ele que entra a ela. O homem possui a sua mulher, não é a mulher que o possui. Aleluia, rimanagashaya. O homem domina sobre ela, porque foi a sentença que Deus deu em Gênesis 3,16 para a mulher, para Eva. Olha, o teu desejo sexual será para o teu marido, ele te dominará. Então, durante a relação sexual, ele deve dominar. Aleluia. No Efésios 5,24, diz que as mulheres devem ser sujeitas em tudo, em todas as coisas ao seu marido, até na vida íntima. Então, quando a mulher fica no topo, ela não é sujeita, ela submete o marido. Ela não é dominada. Aliás, perdão, ela não é dominada, assim aqui, ela não é dominada pelo marido, mas ela domina o marido. Então, invertem a hierarquia, ela passa a ser cabeça do marido. Aleluia. Quem queria diga glória passa a dominar. E já vimos aqui que imitar animais, entrando por detrás às esposas ou de lado, isso está fora de questão. Amém? Até que o Senhor falou, esta é a mensagem, graças a Deus, que Deus já nos deu a libertação. Amém? Então fica aqui esta mensagem, a séria advertência, não é? São as posições sexuais, glória a Deus, que te levarão para o inferno caso não te arrependas. Este é um aviso aos casais casados cristãos. Amém? E olha que se a masturbação é pecado, se tu, ao te masturbares, tu pecas, aleluia, glória a Deus, será que se tu o fizeres numa outra pessoa tu não vais pecar? Ainda que seja a tua esposa, vais pecar também. Amém? Deus fez os órgãos sexuais, os órgãos genitais, para esse propósito. A tua mão é santa. Não é para levar ninguém ao clímax, ao orgasmo. Cuidado. Então fica aqui a mensagem da parte de Deus, a confirmação. Deus confirmou mais gente. Confirmou ao evangelista Elvin Luzon, à pastora Carolina e a muitas outras pessoas no mundo inteiro. Deus deu revelação sobre isto e deu também confirmações. Amém? Então cuidado, meu. Isto tudo o que estamos a dar é bíblico. Se alguém quiser contender, contende com Deus, não comigo. Não fiques bravo comigo. E não venha dizer, ninguém tem nada a ver com a vida sexual. Os pastores não têm nada a ver. Ninguém tem nada a dizer na minha vida sexual. Sou eu e a minha esposa, não posso privar dela. Calma, cuidado. Muitos usam esse texto fora do contexto. Aleluia. Esse texto aí não diz acerca das posições sexuais. Fala para tu não te privares, para tu manteres relação sexual com ela. Não diz a forma, cuidado. Muitos usam esse texto de 1 Coríntios capítulo 7, mas não posso privar. Não é? Se ela tem desejo, eu tenho que fazer calma. Pode privar, quer dizer que tu, se ela deseja ter relação sexual, tu tens que ter com ela. Amém? Porque só te deves apartar de ter relação sexual para te dedicares à oração e jejum e por um curto período de tempo para que o diabo não te tente por causa da tua incontinência. Então, esta é a mensagem para a igreja. Cuidado. Amém? Não murmures, não maldigas, não blasfemes desta revelação e destas confirmações. Amém? Amém? E do que está escrito na palavra de Deus. Amém? Porque tem toda a base bíblica. As revelações têm toda a base bíblica. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos liberta. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então temos de ser santos em toda a nossa maneira de viver. Aleluia. Incluso no leito conjugal. Deus se importa. Entre quatro paredes ninguém entra, nem Deus entra. Espera aí, então será que Deus deixa de ser onipresente quando tu estás entre quatro paredes? Na intimidade do casal, nem Deus entra. Vale tudo entre quatro paredes. Se os dois concordarem com a Constituição. É o conceito dos pastores mundanos liberais que estão levando milhões de pessoas para o inferno. Amém? Cuidado. Também tem os pastores santos de santa doutrina que também te dizem algumas verdades, como por exemplo que o sexo oral e o sexo anal é pecado, que a masturbação e o sexo com objetos é pecado, e encantar a mastéria. Porém, dizem que nenhuma posição sexual é pecado, e com isso estão levando milhões, quem sabe bilhões no mundo inteiro para o inferno, nesta última fase da igreja que antecede a vinda de Jesus para arrebatá-la. Então, aqui fica a exortação, glória a Deus, o aviso da parte de Deus à igreja. Isto é a igreja, não é um aviso pessoal a ninguém, não estamos aqui com tretas,
com contendas, com chucarrices, com brincadeiras, com fofocalhadas. Estamos aqui falando a verdade que te fará libertar. Amém? Se tiveres dúvida, ora a Deus. Agora, se tu orares a Deus e se me vieres dizer que Deus te revelou que eu estou mentindo, ou que eu estou equivocado, ou que isto veio do demónio, tu poderás estar a blasfemar do Espírito Santo. Então, esse Deus que dizes que te falou não é o Deus que eu sirvo. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, mas é o Deus deste século, que cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho. Mas nós, porém, não ignoramos os seus ardis. Então fica aqui a mensagem. Estou a falar bem claro. Glória a Deus, amém. Antes de tu pronunciares alguma palavra de juízo sobre isto que foi falado, amém, analisa o que foi falado, analisa as Escrituras, ora a Deus, jejua, e depois é que vais falar. Porque se tu vais rejeitar esta mensagem logo e dizer que é heresia, que eu sou um falso profeta, tu podes te condenar ao lago de fogo. Repara a mastéria, porque tu podes estar a blasfemar daquilo que o Espírito Santo revelou ao pastor Olubenga Oladejo, ou evangelista Elvin Luzon, à pastora Carolina e a muitos mais irmãos do mundo e a mim, porque Deus me confirmou claramente, a segunda vez que eu assisti. Já não assisti há muito tempo, porque eu estava a fazer prova com Deus, mas já, há muito tempo já até tinha passado da ideia, de repente calhou, eu cliquei porque foi passado muitos meses, apareceu lá como uma publicidade do YouTube e eu cliquei para assistir e quando eu comecei a assistir fui imediatamente impactado, com uma unção tremenda, um renovo e uma confirmação dentro do meu espírito. Deus me respondeu àquilo que eu tinha perguntado a ele no monte. Quando eu dizia, Deus me revela se tudo o que o pastor Olubenga Oladejo falou é a verdade ou se há alguma coisa que ele tenha falado que não veio de ti, que foi ele que falou. Então eu queria saber se tudo era, e Deus me confirmou que é tudo. Tudo o que ele falou é a verdade. Então, se quiseres blasfemar, blasfema. Só que já sabes que a tua condenação será eterna. Amém? Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe.